Livro do texto, capítulo 10, o ídolo da doença. Parte 4, o fim da doença. Toda mágica é uma tentativa de reconciliar o irreconciliável. Toda religião é reconhecimento de que o irreconciliável não pode ser reconciliado. A doença e a perfeição são irreconciliáveis. Se Deus te criou perfeito, tu és perfeito. Se acreditas que pode estar doente, colocaste outros deuses diante dele. Deus não está em guerra contra o Deus da doença que tu fizeste, mas tu estás. Ele é o símbolo da decisão contra Deus, e tens medo dele porque ele não pode ser reconciliado com a vontade de Deus. Se o atacas, tu farias ou farás com que ele seja real para ti. Mas se te recusas a adorá-lo, qualquer que seja a forma na qual ele possa se parecer, qualquer que seja o lugar onde pensas o que o vês, ele desaparecerá do nada no qual foi feito. No nada do qual foi feito. A realidade só pode despertar uma mente desanuviada. Ela está sempre lá para ser aceita, mas a sua aceitação depende da tua disponibilidade para tê-la. Conhecer a realidade necessariamente envolve a disposição de julgar a irrealidade pelo que ela é. Não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta e, devido à tua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente, deixar que ele se vá. O conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões, porque a verdade e as ilusões são irreconciliáveis. A verdade é íntegra e não pode ser conhecida só por uma parte da mente. A filiação não pode ser percebida como parcialmente doente, pois percebê-la desse modo é não percebê-la de forma alguma. Se a filiação é una em todos os aspectos. A unicidade não pode ser dividida. Se percebes outros deuses, a tua mente está dividida, e não serás capaz de limitar a divisão, porque ela é o sinal de que removeste parte de tua mente da vontade de Deus. Isso significa que ela está fora de controle. Estar fora de controle é estar fora da razão, e nesse caso a mente de fato vem a ser irracional. Ao definir a mente de modo errado, tu a percebes como se ela funcionasse de modo errado. As leis de Deus manterão a sua mente em paz, porque a paz é a sua vontade e as suas leis estão estabelecidas para mantê-la. As leis de Deus são as leis da liberdade, mas as tuas são as leis do cativeiro. Como a liberdade e o cativeiro são irreconciliáveis, suas leis não podem ser compreendidas conjuntamente. As leis de Deus só funcionam para o teu bem, e não existem outras leis além das suas. Tudo o mais é meramente sem lei, portanto caótico. Mesmo assim, Deus protegeu tudo aquilo que Ele criou com suas leis. Tudo que não é regido por elas não existe. As leis do caos é uma expressão que nada significa. A criação é perfeitamente regulada por leis e o caótico é sem significado porque é sem Deus. Tu deste a tua paz aos deuses que fizeste, mas eles não existem para tirá-la de ti e não podes dá-la a eles. Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Não podes fazer o que não foi a intenção de Deus, porque o que não foi a intenção de Deus não acontece. Os teus deuses não trazem o caos, tu os dotas com o caos e os aceitas da parte deles. Tudo isso nunca foi. Nada a não ser as leis de Deus jamais foi, e nada a não ser a sua vontade jamais será. Fosse criado através das suas leis e pela sua vontade, e a maneira como foste criado te estabeleceu como um Criador. O que fizeste é tão indigno de ti que dificilmente o quererias, se estivesse disposto a vê-lo como é. Não terias absolutamente nada, e a tua visão iria automaticamente olhar além disso, para o que está em ti e em tudo em torno de ti. A realidade não pode invadir os obstáculos que interpuseste, mas irá envolver-te completamente quando tu os abandonares. Quando tiveres experimentado a proteção de Deus, fazer ídolos virá a ser inconcebível. Não existem imagens estranhas na mente de Deus, e o que não está na sua mente não pode estar na tua. Porque a tua mente e a sua são uma só, e essa pertence a Ele. É tua porque pertence a Ele, uma vez que para Deus possuir é compartilhar. E se é assim para Ele, é assim para ti.
As suas definições são as suas leis, pois através delas ele estabeleceu o universo tal como é. Nenhum Deus falso que tentes interpor entre tu e a tua realidade afeta em nada a verdade. A paz é tua porque Deus te criou e Ele não criou nenhuma outra coisa. O milagre é o ato de o Filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé, porque é o reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão, um chamado que é reforçado pela união, pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus. Ele a reforça em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença, que ele não compartilha. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, pois lá estão os raios que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas reconhecer a luz criará. No entanto, ao retornar, a pequena luz tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida de magnitude à pequenez. Mas a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé e o próprio Deus te responderá. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 80. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Se estás disposto a reconhecer os teus problemas, reconhecerás que não tens problemas. Ao teu único problema central já foi dada a resposta e não tens nenhum outro. Portanto, tens que estar em paz. Assim, a salvação depende do reconhecimento desse problema único e da compreensão de que já foi resolvido. Um problema, uma solução. A salvação é realizada. A liberação do conflito te foi dada. Aceita esse fato e estás pronto para ocupar o teu lugar de direito no plano de Deus para a salvação. O teu único problema foi resolvido. Repete isso muitas e muitas vezes para ti mesmo hoje, com gratidão e convicção. Reconhecesse o teu único problema, abrindo o caminho para que o Espírito Santo te dê a resposta de Deus. Deixaste de lado o engano e viste a luz da verdade. Aceitaste a salvação para ti mesmo, trazendo o problema à resposta. E podes reconhecer a resposta porque o problema foi identificado. Tens direito à paz hoje. O problema que já foi resolvido não pode incomodar-te, mas certifica-te de não esquecer que todos os problemas são o mesmo. As suas muitas formas não te enganarão enquanto te lembrares disso. Um problema, uma solução. Aceita a paz que essa simples declaração te traz. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, reivindicaremos a paz que tem que ser nossa quando o problema e a resposta são levados a se encontrar. O problema tem que desaparecer, porque a resposta de Deus não pode falhar. Tendo reconhecido um, tens que ter reconhecido o outro. A solução é inerente ao problema. Foste respondido e aceitaste a resposta. Estás salvo. Agora deixa que te seja dada a paz que a tua aceitação traz. Fecha os olhos e recebe a tua recompensa. Reconhece que os teus problemas foram resolvidos. Reconhece que estás fora do conflito porque foram resolvidos. Reconhece que estás fora do conflito, livre e em paz. Acima de tudo, lembra-te de que só tens um problema e que o problema tem uma solução. Nisso está a simplicidade da salvação. É por essa razão que a sua eficácia é garantida. Hoje, assegura-te frequentemente que os teus problemas foram resolvidos. Repete a ideia com profunda convicção,
com a maior frequência possível e estejas particularmente seguro de aplicar a ideia para o dia de hoje a qualquer problema específico que possa surgir, dize rapidamente que eu reconheça que este problema já foi resolvido. Estejamos determinados a não colecionar mágoas hoje. Estejamos determinados a nos livrar de problemas que não existem. O meio é a simples honestidade. Não te enganes quanto ao que é o problema e terás que reconhecer que ele foi resolvido. Fim da leitura do livro de exercícios de hoje.